Graça e paz, amada igreja. Mais uma vez, graça e paz, amada igreja. Vamos aguardar os nossos queridos irmãos e amigos que estão chegando. Isso. É muito bom retornarmos a esse templo. Templo este preparado, providenciado por Deus para que acolhesse o nosso povo, acolhesse você, que com certeza veio com uma grande expectativa de que o Senhor falará ao seu coração de diversas formas, através das orações, através da leitura bíblica, através da palavra de Deus cantada, da poesia dos cânticos, e também a partir da leitura da palavra, da interpretação da palavra e aplicação da palavra. É muito bom saber que a igreja permanece viva, a igreja permanece firme, porque nesse tempo todo experimentamos o fechamento do templo, mas a igreja nunca fechou. E depois de setembro para cá, graças a Deus, Deus providenciou todos os recursos, o momento certo, o momento próprio, que nós chamamos de o momento oportuno, o Kairos, o tempo perfeito de Deus para retornarmos. Que bom que você está aí, que bom que Deus tem preservado, cuidado da sua vida, que bom que não tem faltado nada para você, que bom que você tem a esperança da eternidade, da salvação e também desse acolhimento da graça do bom Pai. Eu convido você para se colocar em pé nesse momento e abrir a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, no capítulo 3 de Provérbios 3. E eu tenho experimentado em nossas devocionais particulares, se vocês observarem, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. E eu convido você, desafio você, ler um capítulo por dia. Vocês encontrarão riquezas, pérolas preciosas da palavra de Deus neste livro maravilhoso, desta coleção de provérbios. Segundo a tradição bíblica, foi Salomão que fez essa coleção. E vale a pena, irmãos. E hoje eu começo a nossa celebração lendo versos deste livro repletos de sabedoria do coração de Deus para o seu coração. Olha o que diz aí a partir do verso 1 do capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Verso 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Aleluia, louvado seja Deus. E a nossa oração nessa noite, que o amor e a fidelidade do bom Deus não seja separado da sua vida. Eu convido você, enquanto os irmãos irão tocar a melodia do primeiro cântico, eu convido você, aí onde você estiver, no seu assento, feche os seus olhos e faça um exercício só de hoje, como a graça de Deus te alcançou hoje, meu irmão, minha irmã. Só hoje, é um exercício aparentemente fácil, mas é um exercício para termos um coração grato. É um exercício para reconhecer que nós somos sustentados pela graça de Deus.
Então faça a sua oração de gratidão aí no secreto do seu coração. Depois eu irei quebrar esse momento de contrição, de gratidão com a nossa oração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, porque a Tua graça, Senhor, se renovou neste dia, neste domingo. E porque o Senhor renovou a Tua graça e as Tuas misericórdias, estamos respirando, estamos nos movendo, estamos nos alimentando, estamos nos relacionando. Estamos aqui, ó Deus, nesse grande ajuntamento do Teu povo, e cremos que estamos aqui é porque Tua graça nos alcançou mais um dia em nossa vida. E queremos, Senhor, ser gratos em tudo que fizermos, sermos gratos, Senhor, em tudo que pensarmos, em tudo que agirmos e reagirmos. Ó Senhor, que a Tua graça, que é maior que a vida, venha invadir o nosso ser, a nossa alma, o nosso íntimo, e que haja em nós, Senhor, a alegria, a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo disse que ia nos dar e nós temos, porque Ele venceu a morte, porque Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos ensina, Ele nos leva em seus braços fortes, nesta caminhada tão difícil, neste mundo tão difícil, de tantos dissabores, mas podemos ver, Senhor, cada detalhe da vida, o Teu cuidado, o Teu amor, o Teu acolhimento, a Tua consolação, a Tua provisão e a Tua cura. E melhor ainda, Senhor, a esperança de uma vida contínua e eterna na Tua presença, como salvos e redimidos, lavados, reconciliados, Senhor, contigo, e que haja em nossa celebração hoje gratidão, louvores, obediência, coração escancarado e aberto para receber o melhor de Ti. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso cântico, receba o nosso clamor e receba, Senhor, as nossas ansiedades, e que ao terminar esse culto, quem entrou aflito, saia alegre, quem entrou sem esperança, saia com fé, quem entrou enfermo, Senhor, na alma, saia curado, e que aquele que entrou incrédulo, descrente da Tua palavra, se arrependa, confesse e aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa adoração. Amém, amém. Que Deus abençoe sua vida. Esse Jesus que merece todo louvor, esse Jesus que merece toda a glória. Cantemos e exaltemos o nosso Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Tudo bem com vocês? Eu queria confessar uma coisa aqui que eu... Confessar não. Dizer uma coisa que eu tenho percebido nesse retorno nosso aqui. Antes disso tudo acontecer, eram mais cadeiras. E automaticamente nós chegávamos na igreja, cada um tomava o seu assento. Só que com o número reduzido de pessoas e de cadeiras também, consequentemente, eu tenho percebido que acabou, até mesmo para mim, as cadeiras marcadas. Hoje nós conseguimos ver pessoas que sentavam ali, sentando aqui, outras pessoas que sentavam lá atrás, sentando na frente. Enfim, eu estou muito feliz com isso. E eu fico muito mais feliz ainda de ver os irmãos mais perto. E por isso nós vamos cantar. Bem perto está Jesus o Senhor. Amém? Amém. Bora lá. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade.
ministrar real adoração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, Senhor, o meu coração, para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti. Quebranta o meu coração, vem quebrantar. Quebranta o meu coração, quebranta o meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Comunhão e adoração. Estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está nesse lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está nesse lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está nesse lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso
nosso louvor. Mal poderá destruir. Ela é forte, ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, o nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Aleluia! Bom, nosso louvor chegando ao Senhor, isso é muito bom. Quebrantado. Assim, ó. Com palmas. Aê! Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Aleluia! Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Glória a Deus! Como é bom louvar o Senhor, vocês não têm nem ideia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção do sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo
aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão ministrando para nós aqui agora. Aleluia. Aleluia. Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, aleluia, glória a Deus. A igreja pode se aceitar, só um pouco. Graça e paz, igreja. O momento onde nós estaremos adorando e louvando ao Senhor agora através dos nossos dízimos e ofertas. Amém? Peço à igreja que abra a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Eu estarei lendo. Amém? O tema aqui desse pedacinho desse texto, desse capítulo em especial, é semeando com generosidade. Eu vou ler, amém? Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte
em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não será apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Amém? Eu gostaria só de focar aqui, que a palavra fala assim, que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Eu quero que você não se prenda a volume de valores, tá? Porque se a gente se prender em volume de valores, isso vai tornar impossível para algumas pessoas achar que alcançou o ideal ou pensar que não alcançou. Eu creio que o maior foco aqui nessa palavra é você dar de coração, é você entregar com generosidade, amém? É assim que eu creio. E assim você vai colher fartamente. A palavra de Deus, ela nos ensina, né, a entregar no altar os nossos dízimos e as nossas ofertas, certo? Porque Deus todos os dias, todas as horas, em todo instante, Ele está suprindo todas as nossas necessidades sempre. Tem um texto que fala que nunca viu, né, alguém mendigar o pão. E é verdade. Eu sou testemunho vivo. Eu, embora tenha vivido numa casa abençoada por Deus, suprida por Deus, eu tive tempos difíceis. Mas Deus nunca nos deixou desamparados. Ele sempre supriu. O pão nunca faltou. Todas as dívidas foram pagas, para a glória de Deus. E o que eu quero deixar aqui é que cada um dê conforme determinou em seu coração. O coração é a sede dos sentimentos aqui, né, a gente falando. É sede de sentimento, de emoção. E muitas vezes, a gente, às vezes movido, não com uma intenção correta, a gente acha que tem que dar mais para receber mais. Não, deixe de coração, entregue de coração, deposite no altar do Senhor com o seu coração, amém? Aquilo que você está entregando, falando, Senhor, é seu, eu estou entregando para Ti, porque o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem suprido as minhas necessidades, o Senhor tem realizado os meus sonhos, por onde quer que eu vá, eu tenho tido condições de abençoar a outras vidas, Senhor. Isso aqui que eu estou fazendo hoje na sua casa, é apenas entregando algo que o Senhor já me deu, eu estou dando parte daquilo que o Senhor me entregou, amém? E aqui fala, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos com justiça. Quem é aquele que supre a semente em nossas vidas? Deus supre essa semente em nossas vidas. Deus nos dá todo dia o pão. Deus, todo dia, multiplica a semente e Ele faz crescer. E Deus, Ele sempre age com justiça e equidade em nossas vidas. Amém? Eu creio em nome de Jesus. E eu sou um testemunho vivo. Eu tenho dizimado desde que eu entendi que eu deveria dizimar e entregar a oferta na casa do Senhor. Eu tenho feito isso. E eu tenho experimentado do Senhor a provisão e o suprimento. E eu acho que a melhor palavra para se entregar é aquela palavra que você vive. E eu já vivi grandes milagres de Deus na área financeira, na área familiar, na minha vida em todos os instantes. Em nome de Jesus, eu quero pedir à igreja que quando você vir aqui nesse altar, você entregue de todo o seu coração. Deus, Ele derrama graça em sua vida quando você faz isso. E o que é graça? Graça é aquele favor que talvez você não mereça, mas Deus se compadece da sua atitude. Deus olhando o seu coração sincero, a sua vontade de abençoar a casa dEle, a sua vontade de abençoar o seu próximo. Ele derrama graça sobre a sua vida, favores que jamais você imaginaria viver. Deus derrama sobre a sua vida, porque aqui nesse texto também fala de favor de Deus sobre as nossas vidas, nessa atitude, amém? Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé. Nós estaremos orando, já abençoando a cada vida que estará vindo aqui à frente entregar o seu dízimo, a sua oferta. E também abençoando aqueles que não têm condição ainda de fazê-lo.
Deposite a sua vida no altar do Senhor como oferta nessa noite. Senhor, eu não tenho nada para te dar. Você tem sim, tem a sua vida, tem o seu coração, tem a sua fé, tem a sua convicção de que hoje você não pode, mas em algum dia desses, muito em breve, o Senhor te dará a condição de poder também contribuir com a casa dele. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por tua casa, te agradecer, Senhor, por cada irmão que aqui entrou, te agradecer pelos milagres que o Senhor operou nesta igreja, Senhor, te agradecer, Deus, porque nós voltamos de uma pandemia com um templo renovado, Senhor, e sabemos que isso é fruto das nossas ofertas, sabemos que isso é fruto do dízimo, sabemos que é fruto também de muitos que se doaram, muitos que entregaram de si, muitos que investiram, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada vida que tem participado neste ministério, nesta casa, Senhor, que tem entregue o seu dízimo e a sua oferta, Pai, possa experimentar o cumprimento desta palavra que acabamos de ler aqui, Senhor. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela cumpre, Senhor, o seu fim determinado, Pai. E aqui fala de bênçãos, ó Deus, aqui fala, Senhor Deus, de suprimento e de provisão. E nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor tenha levantado um povo cujo coração tem se inclinado para Ti, Senhor. Tu tens levantado um povo, Senhor, que tem entregue em sua casa, Senhor, a sua contribuição, ó Pai, para que o reino possa expandir, para que necessidades sejam supridas, para que vidas sejam abençoadas e alcançadas, Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoe aqueles que administram esse recurso, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, seja com aqueles também, Pai, que hoje se encontram sem trabalho, sem emprego, sem uma renda, Pai. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor, Pai, o Senhor faz milagres em tempos difíceis. O Senhor continua abrindo portas mesmo em meio à pandemia. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que portas se abrirão, que vidas serão abençoadas, que vidas experimentarão o suprimento do Senhor, a bênção do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelas muitas cestas que têm sido entregues, ó Deus. Pai, isso é bênção e é motivo de alegria, Pai. Senhor, a tua igreja, Senhor Deus, ela é tida como celeiro, Pai. Eu creio que não só celeiro espiritual, mas também, Senhor Deus, um celeiro, Senhor Deus, de suprimento, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, derrama sobre nós da sua graça, derrama sobre nós da sua paz, manifesta a sua graça neste lugar, Senhor Deus, e abençoe a cada um que está aqui, desde aquele que contribuir, Pai, até aquele que tem em seu coração o desejo e não pode nesse momento, Pai. Abençoe a todos, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. A vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Por isso queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por sua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia e céu. E céu. Aleluia. Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Amém, amém. Louvado seja Deus pelo ministério de louvor e adoração, que tem feito um belo trabalho para a honra e glória de Deus. Estamos aí na nossa série de mensagens sobre cartas para o novo tempo. Um novo tempo de desafios, um novo tempo de muitos experimentos. Um novo tempo de medos, um novo tempo do que vai acontecer, um novo tempo onde muitos têm desistido de ser igreja. Porque os dias são difíceis, e isso é profético, veio dos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo, pela multiplicação da maldade, o amor de muitos, o quê? Por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos. E à luz dessa palavra do nosso Senhor, e da minha preocupação, daquilo que eu vou prestar conta a Deus, quando eu estiver diante dEle, no tribunal da minha consciência, diante dEle, onde tudo será revelado, eu irei prestar contas desta igreja, de como eu cuidei dessa igreja, de como eu ensinei essa igreja, de como provavelmente eu cometi alguns erros no pastoreio dessa igreja. E eu convido você para, junto comigo, ler a carta, o Tratado do Amor, que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 13 de 1 Coríntios. Paulo escreve essa igreja de Corinto. Muitos dizem assim, a igreja contemporânea, a igreja do século 21, deveria voltar a ser a igreja primitiva. Corinto é uma igreja primitiva, mas não era uma igreja fácil. Apesar, eu não lembro de ter igreja fácil. Não existe família fácil, não vai existir igreja fácil. Nós não vivemos no céu ainda. O céu está dentro da gente, porque Cristo está dentro da gente, amém? Mas ainda não estamos no céu. Nós estamos no mundo. O próprio Cristo não mentiu, o próprio Cristo não enganou quando convidou seus discípulos. Disse que no mundo teríamos o que, amados? Aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque vocês vão vencer, porque eu venci. Essa é a promessa. Então, amados irmãos, eu quero, neste meu projeto
didático, pedagógico, porque eu sempre tenho trabalhado, sempre tenho enxergado, e na orientação, unção, e dentro da minha vocação de pastor, eu tenho diagnosticado, não algumas igrejas, mas a nossa igreja. E nessa semana, a segunda-feira mesmo, eu, no meu improvisado gabinete lá em casa, escritório, pedi a Deus uma revelação para a minha vida. Que a revelação que Ele me desse fosse para a igreja, mas que a revelação que Ele me desse eu pudesse reproduzir para a igreja aquilo que Ele falou a mim. Toda segunda-feira existe um turbilhão de pensamentos na minha mente. Eu tenho essa capacidade que Deus me deu de enxergar quem faltou na igreja. Depois da pandemia, os irmãos se misturaram, mas alguns irmãos sentavam aqui, eu sei quem senta aqui. A família Teles aqui, ó, do terceira fileira para trás é dela, irmã Marina sempre ali, sabe? Então a gente tem a gente consegue identificar. E no pedido da minha oração, eu pedi a Deus que revelasse o que a igreja precisa ouvir hoje. O que eu precisava ouvir hoje. E Deus nos deu essa carta, a carta do amor. Alguns irmãos devem ter percebido que eu cito muito a questão do amor. Porque o amor é a base de tudo, amados irmãos. E eu preocupado com o corpo da igreja. A igreja de Cristo, ela é possível de três maneiras. A igreja local, que é a nossa. A igreja universal, que são todos os santos espalhados na face da terra. E a igreja invisível, esta só o Senhor pode enxergar. É a minha oração que nós estejamos nessa igreja invisível, que só o Senhor enxerga. Essa palavra hoje, ela é para tomarmos uma decisão. Melhor, duas decisões. Ou você deixa de fato de ser igreja, ou resolutamente tome a decisão de continuar sendo igreja. Por isso, minha terceira abordagem sobre a igreja universal. Só Deus sabe quem é melhor, a igreja invisível. E o texto do apóstolo Paulo, do capítulo 13, mas na realidade eu começo do verso 31, parte B do capítulo 12. Eu quero falar sobre uma conversa muito importante hoje. A igreja que imita Deus. E a igreja que imita Deus é a igreja que o quê, irmãos? A igreja cheia de talentos? A igreja com uma logística predial perfeita? A igreja com uma teologia perfeita? Que não existe teologia perfeita, porque teologia é uma ferramenta e ela é calibrada a cada momento, cada evento, cada necessidade, cada demanda do povo de Deus. Uma vez me falaram assim, não se fazem mais pastores como antigamente. Eu pude responder com muita educação, graças a Deus, porque precisamos de pastores para hoje. O de ontem funcionou bem, produziu, cresceu, mas nós precisamos de pastores para hoje. Não é pastores novos de idade, mas pastores renovados em sua visão de entender o que é o reino de Deus. E eu leio para vocês aquilo que o apóstolo Paulo mandou para a igreja de Corinto. Ele faz uma transição, e nessa transição do final do verso 31 do capítulo 12, que Paulo
arremata, faz o ataque no sentido didático, exortativo, pastoral, disciplinador e pedagógico. Ele diz assim: passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, e pegue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso valerá. E aí o apóstolo Paulo começa a fazer a dissertação daquilo que ele compreendeu, iluminado pelo Espírito Santo, na realidade da igreja de Corinto, que eu posso dizer com toda convicção é a realidade da nossa igreja. Ele começa a definir humanamente, decifrar humanamente, que é impossível decifrar o amor de Deus, mas ele se arrisca a decifrar o amor ágape. Ele começa a fazer a dissertação e elencar o que é o amor de Deus, o que é o amor sacrificial, o que é o amor perfeito. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com a justiça, não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor nunca acaba, o amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá, glória a Deus. Quando eu era menino, né, idade cronológica, quando eu era um menino na fé, quando eu era um menino imaturo, quando eu era um bebê espiritual, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, que homem? Um homem maduro, o homem segundo o coração de Deus, o homem que busca a Deus, o homem que se importa em agradar o coração de Deus. Deixei para trás as coisas de menino, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E ele conclui: assim permanecem agora essas três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Pai bendito, em nome de Jesus, pedimos a tua orientação, a tua iluminação, Senhor, a tua inspiração, o teu entusiasmo, para que a tua palavra seja reproduzida e aplicada às necessidades da tua igreja nesta noite. Inspira-me a falar e inspira os meus irmãos a ouvirem, que o teu Santo Espírito complete a obra na tradução da minha fala, do meu conhecimento, da reprodução do conhecimento da palavra, que o teu Espírito traduza, Senhor, a necessidade de cada um aqui ouvir a tua palavra. Abençoe essa igreja que é tua. Essa igreja não pertence aos homens, essa igreja não pertence ao passado, essa igreja não pertence ao presente nem ao futuro. Essa igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus, trata a tua igreja com poder, com o fogo dos altos céus, para queimar as chagas do pecado, para queimar o câncer da discórdia.
para dissolver a vaidade, a arrogância, que nós, homens imperfeitos, insistimos em praticar. Que teu perdão seja algo evidente na tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Esse texto que eu li, irmão, se fragmentado, pensado e colocado numa estante, numa redoma, num pedestal de ouro, não vale nada, porque ele fora do contexto, ele não tem sentido. Qual é o contexto aqui? O apóstolo Paulo, como todo pastor, recebe de vez em quando umas queixas. Ele recebeu a queixa que está no capítulo 1, que diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, de que há divisões entre vocês. Não é possível, vocês são povo de Deus. Como pode? Vocês têm a presença de Cristo, têm a unção do Espírito, foram batizados pelo Espírito Santo, são morada do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Me explique, por favor. Eu estou dramatizando Paulo, esse é o Marcos, mas eu imagino que Paulo foi muito mais brilhante. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro. Ou ainda existe um grupo muito santo, muito perfeito, que diz assim: eu sou de Cristo. Muitas pessoas dizem: eu quero ser de Cristo. Engano. Se analisarmos o contexto aqui, quem diz que é de Cristo não se submete a liderança nenhuma terrena. Está bem claro? Eu sou de Cristo. Em que sentido Paulo está ironizando a informação que ele recebeu? É que uns querem seguir Paulo, talvez pelo perfil teológico dele, o homem brilhante. O homem tão brilhante que nós temos no mundo uma cidade, a maior da América Latina, com o nome dele, São Paulo. Talvez outros queriam seguir Apolo, porque tinha um sofisma, tinha o dom da prédica, o dom de... talvez tinha uma voz bonita. Ou de Pedro, porque Pedro não passa mão em ninguém. Pedro quer falar, fala. Pedro tem um gênero que eu gosto. E outros dizem: não quero nenhum dos três, eu quero de Cristo. Mas Cristo não está na terra. Cristo não estava pastoreando fisicamente, presencialmente a igreja de Corinto. Então, se a pessoa diz: eu sou de Cristo, não se submete a liderança espiritual nenhuma. Continuará em toda a igreja que pisar rebelde. E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, nesse texto de 1 Coríntios 13, ele diz assim, quando ele fala assim: passo agora a expor, passo agora a elucidar, passo agora a descortinar, trazer a revelação. Ele está dizendo o seguinte: porque ele fala isso? Ele está fazendo uma transição daquilo que ele começa a aplicar no capítulo 12. No capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo começa a dizer que a igreja é encharcada de homens e mulheres que receberam talentos do coração de Deus para o bem comum. Ele diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E Paulo começa a elencar, e lá no capítulo 3, capítulo 3, ele diz assim: de fato, ainda estão em condições, porque... de fato, vocês ainda não estão em condições porque ainda são carnais, vocês precisam se converter. E o apóstolo Paulo diz que essa igreja, ela era encharcada de dons. Se os irmãos observarem as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Efésios, Filipenses, Colossenses,
Tessalonicenses, o apóstolo Paulo destaca, ele sublinha, ele enaltece o amor dessas igrejas, mas da igreja de Corinto ele não fala sobre o amor dessa igreja, fala da carnalidade, fala da divisão, fala de que essa igreja tinha talentos preciosíssimos. Se ficasse no palco da igreja, no qual muitos tradicionais ainda, e nós por vício da linguagem teológica, chamamos isso aqui de altar, não é altar, o altar está no nosso coração. Pessoas que cantam, pessoas que evoluem, pessoas que performam-se de maneira brilhante, a ponto de aguçar os sentimentos e dizer: eu vou para essa igreja porque essa igreja tem talento para dar de pau, tem igreja está encharcada, a igreja tem abundância, se quiser cantar nessa igreja tem que entrar na fila, porque tem muitos cantores, se quiser tocar bateria tem que entrar na fila, e uma igreja que todo mundo quer fazer parte. Por quê? Porque é visível o talento. Mas Paulo diz assim: não, nada disso, vocês estão enganados, vocês estão enganadíssimos. Eu vou falar agora do que é muito mais importante do que talento e dom. Eu vou falar de algo muito mais excelente do que profecia, do que revelação, do que é ensinar, do que é cantar, do que é ter riqueza. Paulo diz: eu vou falar sobre algo excelente que vocês estão perdendo de vista. Eu vou falar do amor. E preste atenção, igreja de Corinto. Preste atenção que eu não estou brincando de ser crente. Eu não estou brincando de ser apóstolo. Porque lá na mente, lá no tribunal da consciência, quando terminar o meu combate, eu vou prestar conta de cada nome de Corinto. De cada preciosa vida que foi dada aos meus cuidados como pastor. E eu tenho essa mesma gana, essa mesma empolgação, esse mesmo entusiasmo, porque o que me motiva não são as circunstâncias. O que motiva é saber que eu fui escolhido e vocês foram escolhidos para ser sal e luz na face da terra, irmãos. Vamos em nome de Jesus, não em nome do Marcos, pastor, mas em nome de Jesus, vamos parar de brincar de ser igreja. A palavra de Deus está dizendo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é só barulho. Por que só barulho? Paulo utiliza dois instrumentos aqui: sinos e pratos. Esses dois instrumentos eram utilizados no culto a Dionísio. Dionísio era o deus Baco dos gregos, o deus do prazer, o deus do vinho, o deus da orgia. E esses sinos, quando chegava a hora do culto a Dionísio, começavam a badalar, e era ensurdecedor. Era como se fosse aquele cachorro do vizinho que nunca para de latir. Já reparou que o cachorro do vizinho sempre que late, o seu nunca late, só o do vizinho. Então era aquele barulho irritante, que não tinha harmonia, que não tinha sentido. O que Paulo está dizendo: quem tem o dom de línguas, que fala até a língua dos anjos, se não tiver amor, não vale de nada, irmãos. O que Paulo quer dizer que esse barulho, ele só traz irritação. O que Paulo quer dizer é que a nossa maneira de ensinar, e eu creio em voz profética, eu não creio em profetas, eu creio na voz profética, e a voz profética foi confiada a você, igreja, porque você tem o Espírito Santo. A voz profética da igreja. Mas a voz profética da igreja, ela terá poder se tiver amor.
O apóstolo Paulo ele está falando com muita propriedade isso. Essa igreja precisa estar encharcada do amor e não somente ter capacidade de dons que funcionem. Interessante como Paulo é inteligente, né, irmãos? Já reparou que tem um talento de varrer, não enche a igreja? Quem vai pregar hoje? Já vai pregar hoje aquele irmão que abre o templo. Ah, não vai sair nada disso. Quem vai tocar bateria? Quem vai tocar bateria é o cozinheiro, mas ele só sabe bater em panela, aí desiste. Então a gente tem a mania de elencar alguns dons na igreja. Valorizamos muito o cara que fica pregando aqui. Ele não é melhor que vocês. Talvez eu seja pior que você. Eu não sou um crente melhor que você. Eu sou servo. Por isso eu vou descer hoje didaticamente para me colocar no mesmo nível de igreja. Aqui é logística. Aqui não tem autoridade. Aqui não tem palanque. Aqui tem uma estratégia de ficar mais alto para que o último possa enxergar. Espero que o último me enxergue. O que eu quero dizer é que nós somos todos iguais. Não sei se vai ajudar aí, meu querido. Nós somos todos iguais. Eu tenho muita dificuldade de quando alguém fala assim, não mexe no ungido do Senhor. Todos nós somos ungidos do Senhor porque temos o Espírito Santo. A minha palavra hoje é para que recuperemos a saúde fraternal. A minha palavra hoje é para excluir um membro dessa igreja que precisa ser excluído. Um membro que se chama maledicência, ela precisa sair do nosso rol de membros. Nós precisamos excluir do nosso rol de membros a mentira. Nós precisamos excluir do nosso rol de membros a maledicência, as inverdades, a vaidade, a sede de poder, porque eu posso ser o teólogo mais profundo, doutor em teologia, mas se a minha teologia não tiver amor, é sino barulhento, vocês vão ficar irritados com a minha voz, com a minha fala. E Paulo começa a dizer o que é o amor e o que não é o amor. O apóstolo Paulo, ele lá em Efésios, ele fala sobre essa questão de sermos imitadores de Deus. Se você tem o hábito de acompanhar a Bíblia aberta, vamos lá no capítulo 5 de Efésios. Essa palavra é do coração de Deus, meus irmãos, é o seu coração, creia nisso. O apóstolo Paulo fala isso à igreja de Éfeso, na epístola aos Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma suave. Amém? Ele disse amém. Porque eu foquei nessa criança aqui, que é o milagre de Deus. Eu conheci a história dele quando ele nasceu. Porque a gente acha que uma criança está aqui, mas a palavra de Deus está entrando nele. E lá na frente ela vai produzir frutos para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos imitar o que Paulo diz, portanto, sejam imitadores de Deus. As crianças querem imitar. Na minha época, eu tinha um cabelão, queria imitar o Elvis Presley. Queria imitar o Edinho, que era zagueiro do time que eu torço, Fluminense. Mas aí a maturidade começou a chegar, comecei a deixar de ser menino
e desejo hoje imitar Cristo. O apóstolo Paulo fala isso. Como é que a gente vai imitar a Deus? Voltando aonde eu parei ali em cima e desci, Paulo, ele acentua 3 serviços que muitos querem para serem ovacionados na igreja de Corinto, porque lá na igreja de Corinto valorizavam os super ungidões, os super talentos. Falar em línguas, esse é um dom que divide a igreja. Aqueles que são muito crentes falam em línguas, aqueles que são meio crente não falam em línguas, aí divide a igreja. Mas se não tiver amor, irmãos, o que adianta falar em línguas? Paulo também fala sobre um dom, que é o dom de profecia. Todo mundo quer ser profeta, todo mundo quer ser pregador, mas não quer se preparar para pregar. Não entra na palavra, não estuda a palavra, porque pregador dá ibope. Pregador está no auge. Eu durante 20 anos fugi de Deus para não ser pastor. Entrei na faculdade teológica com 27 anos para 28. E eu senti o chamado aos 17. Porque eu sei o preço alto que é ser um vocacionado. Se pastor prega muito, fala muito. Se prega pouco, não estudou. Se anda arrumado, é vaidoso. Se não anda arrumado, é relaxado. Se está andando na rua, está passeando. Se está dentro de casa, está estudando. Não está estudando, não está descansando. Então, assim, eu já estou calejado, mas eu queria dizer para os irmãos que isso tudo é fruto da vaidade, sabe, de coisas que não são de Deus. E eu queria dizer mais aqui. Se eu tivesse uma fé, vai na igreja Batista de Moriá, que o pastor Marcos ora, remove montanha. Essa igreja estava cheia. É isso que esses tempos pseudos evangélicos estão prometendo. Vem na igreja, compre o amuleto da prosperidade que você vai ser próspero. Pode vir, eu ouvi. Pode vir que eu estou assim com Deus. Quando eu peço, Ele obedece. Faça-me um favor. E aí Paulo começa. Ele começa dizendo, irmãos, o que o amor é? O amor, ele é paciente. A paciência aqui não é paciência com as circunstâncias. A paciência que o apóstolo Paulo está falando aqui é paciência com aqueles que nos ofendem, com aqueles que nos maltratam. O amor é isso. O amor, ágape, ele consegue amar o inimigo. Quem quer amar o inimigo? Aí não precisa levantar a mão, não. Porque aí você vai dizer que tem inimigo. Amar quem nos suporta, ter paciência quem nos suporta, que dorme do lado da gente, que vê todas as nossas falhas. É complicado, ainda mais amar aquele que te persegue, aquele que é inimigo. Deus está falando, igreja, vamos aprender a amar como Jesus amou. Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. O amor é o que? É bondoso. Falei sobre isso na quinta-feira. O amor é bondoso. O amor age com bondade. O amor sempre fica preocupado em saber se você está precisando de alguma coisa. O amor bondoso diz assim: eu guardo meu problema no bolso
e vou tentar resolver o seu. Esse é o amor ágape, esse é o amor que nós precisamos praticar aqui na nossa igreja. O amor não inveja, o amor não se vangloria, não se ufana, não se orgulha. O que é ufanar? É se encher. O amor não maltrata. Olha aqui para mim. Se você é crente em Jesus Cristo, é inadmissível você maltratar alguém. E se maltratar, pede perdão a Deus e à pessoa. E se maltratou alguém na frente dos seus, confesse o seu pecado e peça desculpa na frente dos seus. Porque vai mostrar o quebrantamento que o Espírito dá a você. Não procura seus interesses. O amor ágape não vive procurando seus interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Quantas vezes, irmãos, arquivamos, acumulando rancor durante tantos anos? Talvez seja essa a explicação, porque você é deprimido, porque você desconfia de todo mundo. Porque faz questão de fazer a manutenção do ódio, da ira. A ira sempre acompanhada de quê? De crueldade. A ira sempre acompanhada da criatividade de se vingar, porque dizem que vingança é um prato que se come frio. Paulo estava dizendo isso: há divisões entre vocês. Há divisões entre vocês, porque vocês não sabem o que é o amor. O amor não se alegra com injustiça. Quantas injustiças nós vemos e ouvimos? Certa feita, um vizinho de um condomínio cismou que o outro sempre colocava a lata de lixo na calçada dele, 30 centímetros. E ele começou a perseguir, começou a praticar a chamada injustiça. E começou a pegar depoimentos falsos sobre esse vizinho. E levou ao juiz, e o juiz olhou aquilo e falou assim: esse homem precisa ser condenado. Chamou aquele vizinho, e aí o tempo foi passando, aquele homem foi condenado, a vida dele passou a ser um inferno ali naquele condomínio, todo mundo fechava as portas, ninguém olhava por causa de uma injustiça. Mas ele conseguiu provar ao juiz que era uma calúnia. Porém, as reclamações estavam num documento. E aquele juiz, querendo praticar a justiça, chamou o acusador e diz assim: você concorda que tudo que você redigiu e escreveu é uma mentira? Sim. Então faz o seguinte: rasgue essa petição. Rasgou toda a petição. Agora vai na janela, era do 25º andar, joga esses papéis picados ao vento. E jogou. Agora você vai lá embaixo e junte todos os papéis e colhe eles e monte ele novamente e traga para mim. Se você conseguir isso, você está livre da pena que eu vou dar para você. Por calúnia. Na igreja nós não fazemos isso. Às vezes falamos de uma pessoa, jogamos a dignidade dele no ventilador e nunca mais recuperamos, irmãos. Então cuidado com as injustiças, porque o amor não se alegra com a justiça. E aí eu trato mais algumas coisas aqui nesse belíssimo texto. Agora, o que o amor se alegra? O amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. Esse tudo crê é crer na palavra de Deus. E o crer na palavra de Deus é o seguinte:
O amor tem o poder de extrair do mal algo bom. Quando você ama o mal, você montou brasas vivas sobre a cabeça dele e o cara chega à seguinte conclusão: eu estou maltratando, eu estou mentindo, eu estou falando mal dele, e ele continua sendo meu amigo, continua orando por mim, continua insistindo em ser meu amigo. E aí esse amor converte o nosso inimigo em irmão. Eu creio nisso. Porque tudo que acontece na vida, tudo que acontece na nossa existência, é um estímulo para você desistir de ser bom. E eu falei na live de quinta-feira, já falei nesse púlpito, eu quero ser bem enfático nessa noite. A maldade consegue vitória na sua vida, não com o mal que ela te fez. A maldade vai conseguir vitória na sua vida quando você se tornar mal. Por isso, amados irmãos, Paulo exorta essa igreja, e eu reproduzo os ensinos e a exortação do apóstolo Paulo para dizer para vocês que o amor nunca perece. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, mas o amor jamais acaba. Há uma canção dos vencedores que diz: a começar em mim quebra corações. A começar em mim quebra corações. E eu quero fazer um convite a você nessa noite. Continue sendo igreja. Continue sendo imitador de Cristo. Porque Cristo exemplificou o que é amar. Quando ele fala assim: quando alguém bater no seu rosto, ofereça a sua face. Não é isso que ele fala? O que ele quer dizer com isso? Os engraçadinhos falam assim: eu vou obedecer a Cristo. Se me bater na minha direita, eu vou oferecer à esquerda. Aí ele completa a batida na direita, na esquerda, aí eu parto para a briga. Isso é um legalista. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Quando eu ofereço a minha outra face, eu estou dizendo: eu me sacrifico para a briga terminar. Então faça o sacrifício para as brigas terminarem. Dentro de você, fora de você, dentro da sua casa, dentro da sua igreja. Porque você hoje está sendo desafiado a ser um imitador de quem, irmãos? Se você crer nisso, fique em pé. Fique em pé e faça um voto. Eu quero ser igreja. Eu quero ser igreja. Porque quando eu sou igreja, eu aprendo que eu preciso ser como Cristo. E se eu aprendo ser como Cristo, aí eu sou o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele é fantástico na sua didática. Existe algo mais, eu não consigo perceber ainda. O corpo humano é fantástico. Ele é perfeito. E sabe quando eu percebi, jovens, que Deus é Deus? Foi quando a minha esposa ficou grávida do meu filho. Meu primeiro filho. E a mesma percepção de Deus na sala de parto eu senti no dia do nascimento da minha filha Alice. Eu senti a presença de Deus muito clara. Porque eu fico imaginando como um ser pode ser formado dentro de um outro ser. E esse ser é tão complexo, o coração... Do coração vem os outros órgãos, o cérebro, o tubo neural que vem daqui até o cóccix, tudo ligado, tudo perfeitinho, sabe, tudo funcionando. E aí Paulo pega esse corpo criado por Deus, fantástico, e coloca, sabe, do lado de quem? Da igreja. E diz assim: igreja, vocês é como esse corpo, é perfeito. Então, cada membro do corpo biológico depende do outro. Então, Paulo fala em sua carta: nenhum olho pode dizer eu não preciso do coração, não preciso da mão, o nariz vai dizer que não precisa do pulmão. Ninguém consegue sobreviver fora do corpo de Cristo. Crente, olha aqui para mim.
você não vai sobreviver fora do corpo de Cristo. Você vai morrer espiritualmente. Porque igreja não é culto. Igreja são relacionamentos. Igreja não é carreira solo. Igreja é um corpo, é coletividade. E aí, quando o corpo de Cristo estava presente, ele agia, ele fazia milagres, ele ensinava, né? Ele visitava, ele curava, ele dava oportunidade, ele resgatava, ele espantava e libertava pessoas do diabo. Mas o corpo presente, Cristo não está mais aqui presente, mas o corpo dele está, e ele é o cabeça. Quem é o corpo hoje? É a igreja. E ele está nos desafiando a sermos continuadores dos atos dele. Você foi chamado para ser bênção e ser imitador de Deus. Em nome de Jesus, vamos acabar com toda a vaidade. E vamos deixar de ser carnais para sermos espirituais. Que Deus te abençoe. O desafio é meu. O desafio é da palavra profética revelada aqui na palavra de Deus. Vamos cantar. Eu convido você a fazer um voto. Eu quero ser igreja, uma igreja consagrada, uma igreja que só tem um Senhor Jesus Cristo, uma igreja que serve, uma igreja que ama, uma igreja que não está muito preocupado com o pecado do outro, mas está preocupada com a cura do outro, com o bem-estar do outro. Irmãos, nós temos uma arma poderosa que se chama o amor. É o amor. Lembra daquele texto que eu li sobre a reflexão do Deus, lições de um Deus traído. Quando Judas procura Jesus e escolhe um símbolo, uma senha, e logo a senha que ele escolheu foi a senha de afetividade, de intimidade, um beijo. E aí os guardas vieram em cima de Jesus, batendo em Jesus. Aí Pedro puxa a espada e arranca a orelha de um soldado, o Malcolm. E aí Pedro olha para Jesus, aí Jesus, eu sou do teu time, eu vou te defender, eu vou matar por você. Jesus fala, Pedro, você não entendeu nada ainda, Pedro. Recolha a espada. Nós vamos ganhar o mundo não é com a espada, mas é com a cura. Pegou a orelha de Malco e fez a primeira operação de restauração plástica. Superou o Pitangui. Porque a igreja só vai ganhar o mundo através da cura, fruto do amor ao próximo. Que Deus nos ensine e nos capacite a imitarmos Jesus. É Jesus, irmãos. O evangelho dessa igreja não é o evangelho batista. E eu sou batista de berço. O evangelho dessa igreja tem um nome, é uma pessoa. Quem é? Jesus. 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 Sirva Jesus que você vai aprender a amar. Amém? Cantemos, amados. Pois tudo vem de ti. Amém. E tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Tu só me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A minha oração, a nossa oração, é que essa palavra nunca mais saia do seu coração. Não a minha palavra, mas a palavra, a base dessa palavra que é o amor. E o apelo que eu quero fazer hoje é para todos. Não desista de ser igreja. Somos tentados todo dia de desistirmos de ser igreja, de desistirmos de amar, de desistirmos de servir. Que Deus te abençoe. A igreja tem fé, a igreja tem esperança, a igreja tem o amor, mas a maior delas é o amor. O amor, se não fosse o amor de Cristo, como é que estaria esse mundo, irmãos? Se não fosse o amor de Cristo, como essa igreja teria 45 anos?
mas ela resiste, porque o amor jamais acaba. E eu tenho visto alguns amigos visitantes aqui. Você tem assistido, tem vindo aos cultos e celebrações da nossa igreja. Eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade, a comunidade de Cristo. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, só o Senhor sabe a dimensão, o alcance da Tua palavra nessa noite. E a nossa oração é que a Tua palavra, ela fique guardada de uma forma muito especial na vida de cada ouvinte aqui nessa noite. Que não seja mais um sermão, mais uma palavra, mais uma pregação, mas que seja o único sermão, aquele sermão que não vai ser repetido porque foi para esse tempo, para esse momento, para essa oportunidade. Por isso que cada um receba a Tua palavra, que essa palavra fique introjetada no íntimo da alma de cada um, porque quando houver desejo de se irar, desejo de dividir, desejo de ir embora, desejo de desistir de amar, que Teu Santo Espírito traga à tona da mente, traga a consciência e possam lembrar que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acaba. E que possamos, como corpo de Cristo, cada membro que faz parte desse corpo, cada um com o dom de cantar, de servir, de orar, de ensinar, pois cremos que esse corpo chamado igreja é o Teu corpo, e que este corpo repita e reproduza os atos de Cristo através do amor. Se entrou alguém aqui com dificuldades tremendas, que eles saiam daqui, ó Deus, ou essas pessoas saiam daqui, crendo que o amor tudo sofre, que o amor jamais acaba, e que o amor transforma, Senhor, a realidade. Que haja, Senhor, realmente essa capacidade do Teu povo nessa noite. Habilita-nos, ó Deus, a amar, pois só amando, iremos imitar o Senhor. E Cristo mostrou que é possível, que possamos ser realmente novas criaturas, formadas à imagem e semelhança de Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do Santo Espírito, Deus, repouse sobre cada vida preciosa aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Abençoe o seu irmão com um aceno dizendo assim: valeu ter sentado à mesa do Senhor, estarmos juntos aqui, bebendo da única fonte, Jesus Cristo. Amém? Uma semana abençoada a você, amigo, amiga, que nos visita hoje. Volte sempre, é muito bom revê-la, tá bom? Uma semana abençoada, glória a Deus, esse Cristo que merece toda a honra, toda a glória. Vamos fazer esse último louvor juntos, com alegria. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está nesse lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está nesse lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está nesse lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor.
nosso Deus Pai, o autor da criação, no seu trono, ouvindo Ele está o nosso louvor, Nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. nosso louvor, nosso louvor.